Paz do Senhor, bom dia, bom dia. Vamos começar aqui. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia. Hoje nós vamos, claro, vamos fazer uma oração. E o tema do nosso devocional hoje é sobre um Deus que se importa conosco de verdade. Então, Geisa, você pode fazer uma oração por nós, por favor, para a gente iniciar? Bom dia a todos, paz do Senhor. Bondoso Deus, eu te agradeço por mais esse amanhecer. Obrigada, Pai, por me levantar nesta manhã, mesmo na dificuldade. Te agradeço por mais este momento na Tua presença. Obrigado, Paizinho, porque só Tu, meu Pai, sabe o que nós carregamos. Obrigado por estar junto e não desistir de nós, Senhor. Que nós possamos te procurar na dificuldade, na alegria, mas que procuramos a Ti, porque Tu é nosso Pai, nosso Salvador, nosso Mestre. E tudo é para a Tua glória, Paizinho. Muito obrigado pela Tua palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Que nós possamos aprender mais e mais sobre Ti, Paizinho, e vir a praticar conforme a Tua vontade. Nos guia, Pai, nos dá orientação. E hoje eu te dedico esse momento especialmente ao Teu Filho Jesus, nosso Cristo Salvador. Que tudo é para a honra e glória dEle. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Nós vamos assistir um vídeo agora. Se você quiser acompanhar esse vídeo, o relato desse vídeo, ele está no Evangelho de João, no capítulo 11, João 11, do versículo 1 ao 45. Ok? Eu vou dar o play, vou desligar meu áudio e eu preciso só depois que vocês me confirmem se vocês vão estar ouvindo o vídeo. Tá bom? Para a gente continuar. Tá bom, você pode ser aqui agora. O capítulo? João, capítulo 11, João 11, do 1 até o 45. Consegue ouvir? Encontrai nosso Senhor. Pede a Ele que venha. Senhor, eis que está enfermo aquele que Tu amas. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Vamos outra vez para a Judéia. Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. E voltas para lá? Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Lázaro, o nosso amigo, dorme. Mas vou despertá-lo do sono. Senhor, se dorme, estará salvo. Lázaro está morto. E alegro-me por causa de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Porém, vamos ter com ele.
Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei, mesmo agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Teu irmão há de ressuscitar. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Ide e trazei tua irmã. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Onde o pusestes? Senhor, vem e vê. Vede como o amava. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Tirai a pedra. Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Graças te dou por me haveres ouvido. Pois eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Lázaro, sai para fora.
desatai-o e deixai-o ir. Bom, então vamos fazer a leitura. Você está com a Bíblia aberta já em João 11, do versículo 1 até o versículo de número 45. Pode ler para nós. Amém. João, capítulo 11, versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam aprendê-los, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. Jesus é a ressurreição e a vida. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora,
tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus chora. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? A ressurreição de Lázaro. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era em uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresse, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto no lençol. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Glória a Deus. O plano ainda continua, 45. O plano para matar Jesus. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros... Amém. Amém. Glória a Deus. Até aí. Glória a Deus, Jesus. Até o 45. Que o Senhor possa nos dar, nos encher com a sua sabedoria.
Aqui nesse capítulo, nós encontramos o menor versículo da Bíblia. É o versículo de número 35. Versículo de número 35 diz: Jesus chorou. Aqui, por ser o menor versículo da Bíblia, na minha opinião, é o versículo que mais fala em toda a Bíblia. Porque um dos principais princípios de Deus é o amor. Lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. É um dos maiores atributos de Deus, o amor. Jesus, ele nos ama tanto que ele se entrega deliberadamente, porque ele quer, na cruz do Calvário. Ele é abandonado pelo Pai, para que nós nunca sejamos abandonados por Deus. Jesus, ele verdadeiramente se importa conosco. E no meio de tantas tribulações, ele está do nosso lado, olhando para nós. No meio de tantos problemas que nós passamos, Jesus, ele sabe da dor e das dificuldades que nós passamos. Às vezes a gente olha para o problema que está à nossa frente e a gente não encontra uma solução. Às vezes nós olhamos para o problema e só enxergamos o problema e não enxergamos a solução. E quando Jesus chora, ele chora não porque ele não sabia que não tinha poder para ressuscitar Lázaro. Note que a oração de Jesus não é pedindo a Deus poder para ressuscitar Lázaro. Ele não pede, Pai, me dá poder para ressuscitar o Lázaro. Não, ele não fala isso. Se você prestar bem atenção, não só no vídeo, mas na leitura das Escrituras, que eu fiz questão de que nós lêssemos para observarmos o quão fiel aquele vídeo que nós assistimos estava para com a leitura da palavra, a gente percebe que Jesus, ele já sabia que Lázaro estava morto antes de chegar lá. Jesus, ele fala para os apóstolos sobre o sono de Lázaro, e os apóstolos achavam que Jesus estava se referindo ao sono, de dormir e acordar. E aí Jesus é claro para eles quando eles mesmo não percebiam diante do que estava se passando. E o próprio Jesus fala claramente, Lázaro está morto. Jesus fala, nós vamos para lá. E os apóstolos indagam, mas Senhor, nós vamos morrer contigo. Nós vamos morrer. Há pouco queriam te apedrejar e o Senhor quer voltar para lá. E às vezes a gente não acredita naquilo que Jesus fala, às vezes a gente não acredita nas sagradas escrituras, e a gente fica perguntando por quê, e questionando. Assim como Tomé fez. Que questionava, mesmo diante do Messias. E a gente questiona. E quando Jesus chora, ele chora porque ele se importa, mas ele chora também porque ele percebe o que o pecado faz conosco. Não só o pecado, mas as consequências do pecado. Jesus chora porque ele percebe que o pecado, ele tira de nós a presença do Pai, a presença do Espírito Santo. Jesus chora porque ele vê claramente ali o quanto o pecado não deixa que nós enxerguemos ele como a solução. Jesus, ele chora
porque ele se comove conosco, porque ele sabe o que é passar fome, ele sabe o que é ser aflito, ele sabe. Jesus, ele está na última, aqui nessa passagem, Jesus, ele está na última semana de sua vida aqui na terra, antes de ser crucificado. Jesus, ele sabe o que ele vai passar. Jesus, ele diz: Pai, está próximo, mas se possível afaste de mim esse cálice, porque Jesus, ele sabia sobre tudo, ele sabia que ia ser cuspido, ele sabia que ele queria enfiar prego nas mãos e nos pés dele, ele sabia que ele ia ser açoitado, ele sabia que ele ia ser humilhado, ele sabia que ele ia sofrer muito, mas muito. Ele sabia. Ele sabia que o pior momento da vida dele aqui na terra, na condição de homem, seria perder a presença de Deus, a presença do Pai, que sempre esteve com ele desde antes da criação de tudo. Ele ia ficar sem a presença de Deus, ele sabia. Talvez esse fosse o pior momento da sua via crucis, a separação do Pai, por estar coberto com os meus pecados, com os nossos pecados. Esse momento de separação talvez doeu para Jesus muito mais do que os pregos nas mãos e nos pés. O momento de separação de Deus. E Jesus chora porque ele sabe do peso do pecado, das consequências que o pecado traz. Jesus chora porque ele sabe que a saída é ele, que as pessoas não conseguem enxergar isso. A grande maioria das pessoas não enxerga isso. E Jesus chora. As dificuldades que nós passamos para que a glória do Pai seja manifesta em nós. As dificuldades que nós passamos não é para a morte, mas para que Deus possa ser glorificado. É para que Deus possa ser glorificado. Jesus, na sua oração, diz, versículo de número 41. Na parte B do versículo, ele começa falando: é uma oração tão pequenininha, mas tão poderosa. É um versículo e meio a oração que Jesus faz. Pai, eu te agradeço, porque me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Tudo que você está passando, meu irmão, tudo que você está passando, é para que as pessoas que não creiam nele, para que essas pessoas creiam que foi ele que fez a obra redentora na sua vida, na minha vida. É para que as pessoas possam olhar e falar: verdadeiramente, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Verdadeiramente, tu és o Messias, o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã. O Deus que era, que é e que há de vir. Que nós possamos, nesse dia, mais esse dia, olhar para as nossas dificuldades e nos regozijarmos com ela.
ficarmos felizes com as nossas dificuldades. Porque quando nós estamos fracos, nos sentindo completamente incapazes, aí sim é que nós somos fortes. Porque nós temos um Deus que nunca perdeu batalha e que nunca vai perder. Nós temos um Deus forte, que absolutamente criou tudo. Ele não criou só o céu e a terra, ele criou o céu, a terra, o sol, os outros planetas, cada estrela, o universo inteiro e absolutamente tudo que existe que talvez a gente não conheça. Esse é o Deus. Deus que é todo poderoso. Esse Deus, ele tem um controle sobre tudo, inclusive sobre as dificuldades que nós passamos, sobre as provações que nós passamos, para que nós possamos ser aprovados e nos apresentarmos perfeitos e agradáveis na presença do nosso Senhor Jesus, diante do trono do nosso Pai. Que a gente possa orar aqui, possamos orar nesse momento, entregar as nossas vidas diante do Pai, olharmos para Ele, buscarmos, pois, primeiro as coisas que são do céu, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos por mais esse dia. Obrigado, Pai, por estar conosco. Obrigado, Senhor, por se fazer presente em cada momento das nossas vidas. Fica conosco, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, do nosso íntimo, do nosso ser. Cuide de nós, até a volta do teu Filho amado. Livra-nos do mal, do laço do passarinheiro. Olha para as pessoas que amamos, que não te conhecem ainda, que elas possam olhar para a obra nas nossas vidas e crer em ti. Pai, nos regozijamos diante das nossas dificuldades, porque através dela a tua graça prevalece e o teu nome é glorificado. Usa-nos, Pai. Usa-nos da forma que o Senhor achar melhor. Que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Enche-nos com o teu Espírito Santo, Pai. E que as nossas vidas possam ser o Evangelho vivo de Cristo em nós. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Nos capacita, Senhor, para que nós possamos pregar o teu Evangelho. Nos capacita, Pai. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Amém.